Beleza, pessoal? Nesse vídeo vamos conhecer a história de Moisés. Seu nome tem um significado em hebraico, tirado, em egípcio, nascido. É um nome controverso. Vamos conhecer essa história? Vem comigo. No Sinai, que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei a seus descendentes. Permiti que vocês a vissem com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio e não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Em decorrência da incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Enquanto liderou o povo de Israel, Moisés enfrentou várias oposições. O povo era ingrato e diversas vezes questionou sua autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida, inclusive enviou espiãs para investigar a terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha. Depois, Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Estatutos e julgamentos por meio de seu porta-voz Moisés. Depois que Moisés morreu, Deus continuou a falar a seu povo por meio dos profetas. Moisés, o profeta. Uma das profecias mais significativas que Deus deu por meio de seu servo Moisés foi que no futuro ele levantaria um profeta como Moisés. Como Moisés explicou: o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu do meio de vós, dentre vossos irmãos, a ele ouvirás. Este futuro profeta foi profetizado para ter o apoio explícito de Deus, como Deus explicou. E acontecerá que todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele fala em meu nome, eu o exigirei. Esse profeta foi Jesus Cristo. Fazendo eco desta profecia, Deus disse a Pedro, Tiago e João, durante a transfiguração de Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ouça-o. Deus também disse isso quando, na véspera do fim de seu ministério e da sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo.
O escritor de Hebreus destaca a fé de Moisés ao rejeitar seu chamado de filho da filha de Faraó. Ele também estabelece uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra ser perfeito cumprimento. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. A fama de Moisés como o grande homem escolhido por Deus se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e o profeta Elias apareceram ao lado de Jesus no episódio da Transfiguração. Ele foi o grande legislador de Israel, e Elias, o grande profeta da nação. Naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo.